fruto inevitável da poluição mental, do desequilíbrio da criatura humana que não sabe respeitar os seus limites, das ambições imobiliárias, das ambições dos plantadores, por exemplo, na Amazônia, dos plantadores de soja e etc., esquecendo desse equilíbrio de natureza ecológica. Mas o mundo espiritual prevê e também programa. Não seria necessário que nós interferíssemos perturbadoramente nas leis cósmicas, porque é conhecido astronomicamente esse périplo de cada 26 mil anos que o sistema solar realiza em torno da estrela Alcíone, da constelação, muito próxima da Terra, visível a olho nu das Pleiades, dentro da constelação de Touro. E todo esse movimento, que é periódico, é cíclico, proporciona algumas mudanças, algumas alterações, como é natural. Neste momento que estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, aceleram-se esses fatores do mundo espiritual para cá, utilizando-se, naturalmente, da nossa imprevidência, para que os danos não sejam piores para nós próprios. Mas todas e quaisquer programações sempre vêm do mundo espiritual para a Terra. E as criaturas humanas intervêm não poucas vezes, dificultando, embaraçando ou aquecendo e seguindo os impulsos da inspiração. Como a mentora Joana de Ângeles avalia a abordagem da chamada inteligência espiritual proposta por Dona Zohar, Alain, São Paulo? Em uma das suas obras, o espírito Joana de Ângeles aborda a inteligência espiritual. Essas experiências começaram por volta de 1994, em San Diego, quando se realizaram as primeiras tomografias computadorizadas com emissão de pósitrons, as chamadas PET, e se descobriram áreas específicas do cérebro que se apresentavam luminosas. Logo depois, o Dr. Michael Persinger convidou uma autoridade médica muito querida que foi examinar e constatou que era um ponto de luminosidade a que ele passou a denominar como sendo o ponto de Deus. Muito interessante esse Dr. Vilayanu Ramachandran, que dá essa denominação, e examinando os cérebros de epilépticos, realizando as tomografias com emissão de pósitrons, constataram haver uma certa área no cérebro divina, entre aspas. Ora, nós estávamos em pleno período da inteligência emocional. A inteligência emocional foi uma abertura muito grande, porque nos libertou muito da escravidão da inteligência intelectiva, do QI. Passamos a ter o QE. E a doutora Dana Zohar, a célebre física e psicóloga da Universidade de Oxford, na Inglaterra, tendo vindo aos Estados Unidos e acompanhado as experiências, tanto em San Diego como em Los Angeles, ela optou por denominar que nós também possuímos uma área cerebral que ela chamava de inteligência espiritual. A inteligência espiritual para nós nada mais é do que a manifestação do espírito, através do perispírito, por intermédio do cérebro. Gostaria de alguns esclarecimentos com relação à controversa questão da segunda morte, que alguns irmãos em fé defendem, no intuito de saber como é feita a passagem do espírito para a próxima dimensão. Mário Teodoro. A segunda morte, o remorrer, é uma expressão criada recentemente pelo espírito André Luiz. Porque morrer nem sempre é desencarnar. Morrer é a parada dos fenômenos fisiológicos. Quando, por exemplo, nós temos a parada respiratória, a anóxia cerebral, a morte cerebral, e posteriormente a morte do tronco cerebral, portanto, fisiologicamente, a morte real, é que se dá o fenômeno biológico de morte. Mas os espíritos sensualistas, os espíritos pervertidos, os atrasados, permanecem vinculados aos despojos materiais, sem dar-se conta daquele fenômeno que os afastariam do planeta terrestre. Invariavelmente, o remorrer, a segunda morte, é quando eles tomam conhecimento, quando adquirem a consciência e despertam no além-túmulo. Isso pode ser através do socorro nas câmaras de retificação. Também referências do espírito André Luiz,
através de Chico Xavier na obra Nosso Lar, ou através das reuniões mediúnicas de doutrinação. Não gosto muito da palavra doutrinação, em que o psicoterapeuta desencarnado dialoga com o aturdido e naturalmente desperta-o para uma realidade nova. Às vezes ocorre que o espírito está tão condensado das vibrações materiais, e Kardec diz que as sensações são do perispírito, porque não tendo mais o corpo, ele não poderia ter dores físicas, ver a barba crescer, sentir os despojos em decomposição, a roupa gastar-se, são as impressões por ideoplastia que permanecem no perispírito. Quando o expositor, o psicoterapeuta desencarnado dialoga e ele se dá conta, ele experimenta aquela sensação da morte, que ele passou despercebida. Muitas vezes foi algo tão brutal que ele não se deu conta. Nesse momento ele experimenta a sensação da desencarnação, e aí isso chama-se como segunda morte. Divaldo, o senhor disse que os nossos atos impulsivos são decorrentes do estágio de evolução que passamos na irracionalidade. Pergunto, será que iremos apenas começar a nos depurar daqui a 1,5 bilhões de anos? Como controlar esses impulsos mais efetivamente? Maria Espíndola. Não necessariamente. É óbvio que nós passamos um instinto largo período. Entre os primórdios da razão, há 60 mil anos, a aquisição da consciência nos últimos 10 mil anos, constitui esse período muito pequeno em relação ao instinto que ainda governa as nossas necessidades. Então, em razão desse instinto predominar em nós, somos impulsivos, temos as descargas de adrenalina mais facilmente por causa da ira, por causa da cólera, por causa do ódio. E é natural que, da mesma forma que temos a descarga de adrenalina que nos excita, nós temos a descarga de cortisol na corrente sanguínea, que nos acalma um pouco. Depende de nós libertarmos-nos dos impulsos. No começo parece muito difícil, mas quando nós vemos homens e mulheres que se transformaram de uma noite para um dia porque quiseram, que optaram por serem mais racionais que instintivos, que animais, no bom sentido da palavra. Então nós observamos que está em nossa dependência. É o que o Evangelho chama a morte do homem velho para o nascimento do homem novo. Vai depender muito de nós próprios. João Batista era impulsivo. Jesus Cristo era a docilidade. Cabe-nos, portanto, e a doutrina espírita oferece-nos ferramentas para essa lapidação, para essa transformação, sair dos impulsos, da imprevidência, da precipitação, para a reflexão, para as ações. Ao invés de reagir, agir. É a grande proposta, a mudança do instinto, a inteligência e a razão. E aqui colocamos o ponto final no programa de hoje. E na próxima semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário, estaremos de volta. Muitas felicidades e até lá.